Então, boa tarde. Agora, 18h05, dia 12/3, nós vamos iniciar com o nosso aulão de sistemática de fanerógamas. Alguns de vocês já me conhecem, né, de outras disciplinas, das químicas da vida que já passaram, bioquímica, química inorgânica, não sei se vocês fizeram, mas estamos agora com sistemática de fanerógamas. Essa parte da sistemática, ela é muito gostosa, é muito boa de aprender. Eu sou bióloga, assim como vocês já são, porque o estudante já é um biólogo de coração, e eu também fui da UEG, né, sou formanda 2006, faz um tempinho aí, e sou mestre pelo RENAC, então eu trabalhei com as plantas, com toda a parte aí de sistemática de fanerógamas, que é a minha área de paixão. Amo as químicas da vida, mas a sistemática, as plantas, elas me trazem, assim, uma vontade de aprender mais. Vocês já viram que quando mais você aprende, mais você quer aprender, né? Então, essa parte da sistemática de fanerógamas, ela é tão boa. Por quê? Vocês vão para a sala de aula. Na hora que você chegar lá, vai chegar um aluno seu com um celular e vai falar, professora, essa planta, professor, essa planta que minha mãe tem lá na casa dela, qual que é o nome? Desse jeitinho. Ou então o aluno vai chegar em você e falar assim, que planta é essa? É veneno? Né? Então, eles começam a colocar, né, perguntas para vocês, que às vezes a gente não é obrigado a saber todo tipo de planta, tudo. Mas se você tiver uma noção da família dessa planta, não seria legal? Se você tiver uma noção das características dela, não seria legal? Né? Então, tem muitas coisas que a gente aprende na faculdade, na teoria, vocês vão aprender nessa disciplina, mas que normalmente você vai aprender de verdade o dia que for para campo. Eu conversei com eu queria muito aula de campo com vocês. Muito. Sabe? A possibilidade de um dia a gente ir para um lugar mais próximo, ou aqui na UEG, que a gente tem a trilha do Tatu, que tem todas essas espécies, quase todas ali a gente encontra. Mas a pandemia está nos atrapalhando, mas eu deixo prometido aí uma aula posterior a essa, antes de vocês formarem. Possivelmente a gente se encontre ainda mais para frente, mas vocês vão ter essa oportunidade. E eu passei um trabalho que ele deve ser feito a partir de agora. Não sei se vocês viram, é o último trabalho, a última O. Então, eu vou explicar ela hoje para vocês, tá? É uma essicata, é quando a gente seleciona uma planta, coloca para secar, monta. Então, eu já vou explicar ela hoje. Hoje eu vou falar o geral e vou lá na 4. Por que isso? Porque você vai se preparar para fazer esse trabalho. Vocês já viram quando você guarda uma flor dentro de uma agenda e ela seca? Ela tem um jeito certo de secar, tem um jeito certo de guardar, e a gente vai ver essa importância. Por que serve isso? Para que você tenha material científico. Para eu ter esse material descrito, normalmente ele é guardado no herbário, é como se fosse um museu de plantas dentro da faculdade. Então, vocês vão aprender a fazer isso, porque normalmente, quando vocês derem aula de botânica ou de biologia, acho que é terceiro ano que entra com a parte de vegetal, né, com a parte botânica mesmo, você vai ter que falar dos grupos de cada um deles. No mínimo, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas você tem que falar. Então, a gente vai relembrar o que vocês já aprenderam em botânica e nós vamos entrar nas fanerógamas. Hoje a gente vai relembrar um pouco de tudo. Na próxima aula que a gente vai ter, a gente fala só de fanerógamas. Combinado? Certinho? Então, tá. A princípio, eu queria falar para vocês, alguns alunos tiveram problema no formulário da A1. Abriram o formulário, parece que a cruzadinha tinha saído do formato. Algum de vocês teve esse problema? Teve, né? Eu havia falado, no dia que eu validei a disciplina, e o Moodle nos avisou que já tinha trocado, tinha validado o formulário. Somente ontem que o tutor me pediu em PDF. Então, a gente ficou sabendo. Caso você tenha postado faltando alguma atividade, você pode falar com seu tutor, tá certo? Porque ele está autorizado a apagar se você postou faltando alguma, tipo assim, faltando. Se tiver só desformatado, não tem nada, não.
Ele vai corrigir normal. Agora, caso tenha faltado, aí você pode falar com ele que ontem eu coloquei lá e pedi para que eles apagassem, aceitassem novamente a postagem ou que eles aceitassem de outra forma para vocês não saírem mal por causa do formulário, ok? Porque quando eu abro aqui, se eu venho na A01, cadê? E eu abro o meu formulário, para mim o formulário está normalzinho. Então, eu não sei se é o navegador. A Luana também abriu e o formulário está configurado certinho da 01. Ele só não está na primeira, mas ele está configurado nas outras, né? Agora, a Luana disse que já está certo, que ele já está configurado. Então, eu passei em PDF, caso alguém queira, eu pedi para que todos os tutores enviassem. Caso seu tutor não tenha enviado, vocês podem pedir, tá bom? Para que você veja o formulário inteiro, caso tenha algum problema de faltar alguma atividade, tudo bem? Isso não é problema. Na verdade, assim, a gente achou que tinha resolvido essa questão dele estar corrompido, mas eu acho que é algum navegador, se é o Mozilla que não abre, o Edge abre normal. Então, a gente não sabe se é por polo, o que é. Mas caso tenha tido esse problema, vocês podem, tá, falar diretamente com o tutor e pedir para reencaminhar caso esteja faltando algum. Isso, só tem 4 questões. É uma cruzadinha, uma tabela e 2 outras questões. Ok? Certo? Oi, Mariana. Oi, Eliane, para quem eu não falei ainda. E aí, nós vamos verificar um pouquinho sobre a parte geral. Vocês tiveram botânica já, né? Oi, Ludmila. Vocês já tiveram botânica? Algum de vocês? Eric, Mariana. Qual período vocês estão, meninos? Sem ser as meninas do Minha Vaga. Oi, professora. Oi, Lude. Tudo bem? Eu tô no 4º período, não tive botânica ainda. Então eu vou ter que fazer mais profunda a minha revisão, que não vai ser revisão. Então vai ser uma aula normal. Beleza, é porque o Minha Vaga, ele é desse jeito mesmo. Como vocês entraram direto em pandemia, tem que ser na que está rodando agora, nesse momento, né? Mas logo vocês voltam e fazem as primeiras. Oi, Dirival. Então, a gente vai verificar, em vez de eu dar só um apanhado, eu vou ensinar. Combinado? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês viram, mas a disciplina, ela tá extensa aqui, ó, nos formulários. Por que isso? Porque é muita coisa para ficar colocando em artigo em PDF, e normalmente o aluno esquece de abrir os artigos. Então, eu pedi para que colocasse assim. Não sei se isso está causando lentidão. Para mim, eu estou achando um pouquinho lento, mas vamos lá. Então, só para a gente recordar. A princípio, na história geral, na história, né, vista sobre os reinos, era verificado nessa primeira fase, lá em 1544, mais ou menos, quando eles começaram a verificar a diferença, né? Eles olhavam e falavam assim: nossa, reino animal é tudo aquilo que mexe. Nossa, reino vegetal é tudo aquilo que é parado. E aí, eles começaram a verificar, os cientistas da época, que, na verdade, eu tinha animais que se mexem, animais que são fixos, como a hidra, né? Que ela é fixa. E eu tinha também plantas que os esporos, né? Não fungo, tá? Mas naquela época o fungo era considerado planta. Eu tinha esporos que se moviam. Então eles começaram a verificar que eu não podia ter só vegetal e animal. E eles dividiram o grupo, né? Em vegetal, animal e protista. Só que aí eles foram ver, colocaram bactéria, vírus, tudo dentro de protista. E eles começaram a ver que tem bactérias que fazem fotossíntese, assim como as plantas, que são as cianobactérias. Falar que tem alguma coisa errada aqui agora. Então, vamos reclassificar. Então, eles reclassificaram, eles colocaram animal,
vegetal, né, que é o plantae, animalia, fungi, que são os fungos, protista, né, que são os protozoários, e monera, que são as bactérias. Ok, essa foi a divisão aí de 1950 e alguma coisa, 54. Eles começaram a verificar essa divisão. Hoje já é dividido em classes como a gente tem aí eubactérias, né, artobactérias, são 3 classes hoje, mas continuamos, vocês que vão ensinar para os alunos na escola, continuamos com a classificação dos 5 reinos. Lembrando que vírus não entra em nenhum reino. Vocês sabem por quê? Pergunta de prova. Pergunta de todo concurso que cai, né? Eles perguntam assim. Nós temos aí vegetal, fazem fotossíntese, são autótrofos, produzem seu próprio alimento. Animal, não faz fotossíntese, não produz seu próprio alimento e precisa de se alimentar de produtores, né, ou consumidores secundários, primários, para se alimentar aí. E eles foram ver que protistas normalmente são aqueles que estão dentro de algum inseto, de alguma coisa, mas que a maioria deles são patógenos. Observaram que as bactérias, elas são seres chamados de unicelulares, porque tem uma célula, e procarionte, por quê? Porque ele não tem um núcleo bonitinho, organizado naquela membrana chamada carioteca, aquela membrana nuclear que o DNA fica bonitinho. A bactéria, o DNA é espalhado dentro dela todinha. Eu não tenho aquela membrana bonitinha separando ele. E aí, quando eles verificaram isso tudo, eles falaram assim, ué, mas e o vírus? Aonde que o vírus entra nessa história? Todos os outros 5 reinos são reinos de seres vivos. Aí, um estudioso levantou que o vírus não tem metabolismo próprio. O vírus, ele é um parasita intracelular, que tem que viver dentro de uma célula, obrigatório. Então, quer dizer que ele só vive se ele estiver parasitando uma célula. E que ele não tem um metabolismo próprio. Então, ele não seria considerado um ser vivo. Por isso, o vírus entra dentro dos 5 reinos. O vírus pode entrar na bactéria, o vírus entra na planta, o vírus entra no animal, o vírus entra no protozoário e o vírus entra no fungo. Entenderam? Por isso que você não tem o reino vírus. Eu tenho vírus como um especial porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, por isso, nós temos 5 reinos. E eu tenho, além dos 5 reinos, os vírus, que eles são especiais porque ele parasita qualquer um desses que tem célula. Bactéria tem uma célula, ele entra. Fungo tem uma célula e várias células, depende do fungo, ele entra. Planta, multicelulares. Animal, multicelulares. Protista, pode ser uma, quanto pode ser várias. Então, ele vai estar parasitando. Até aí, beleza? Fizemos uma recapitulação dos reinos? Ok. Chegamos a verificar, então, que nós temos a área do plantae. Oi, Angelita, que eu não falei oi para você. Então, o reino plantae, ou plantae, ele é aquele reino onde eu vou trabalhar com seres que são multicelulares, porque eu tenho mais de uma célula, seres que são eucariontes, porque ele tem um núcleo bonitinho com DNA dentro, e eu vou trabalhar com esses seres fotossintetizantes. O que é isso? Ele recebe a luz do sol, certo? Ele recebe a luz do sol, absorve e ele libera a energia dele. Então, ele absorve CO2 e libera O2. Então, as plantas, elas têm uma função tão importante para a gente, mas aí, assim, tem algumas coisas que eu vou falar para vocês hoje que vocês vão falar assim, nossa, eu aprendi de outra forma. Ó, quando a gente está na escola, a gente aprende que o oxigênio inteiro vem das plantas, das árvores, né? Que você respira porque existe a árvore. Isso você aprende e quando vocês forem ensinar, eu espero que vocês não ensinem assim para seus alunos. Por quê? Porque nós sabemos que a maior parte do oxigênio produzido para a nossa respiração vem das algas. Vocês sabiam? Sim ou não?
principalmente das cianobactérias. Então, as algas que estão lá no fundo daqueles rios, as algas que estão lá naquele mar, elas produzem o oxigênio para a água e produzem o oxigênio para a gente. Ok, só que o restante da porcentagem todinha vem das árvores. Ok? Então, os dois são importantes igual. Por que que a poluição dos oceanos pode influenciar muito nisso? Porque quando aquela água está poluída, a energia do sol, a luz solar, não passa na lâmina d'água. Se ela não passa, a plantinha não faz fotossíntese. Se ela não faz fotossíntese, ela não libera o oxigênio. Então, pode acontecer de essa maior parte dessas algas não produzirem, né, aquele oxigênio que elas já produzem. Por isso, vamos pensar, olha só, vamos no estudo de caso biológico. Temos o rio que passa na sua cidade. Esse rio é poluído, mas tem peixe, ok? Tem os peixinhos lá. De repente, apareceu uma espuma por cima da água. Primeira coisa que você vai ver, o que vocês acham? Vocês vão ver que os peixes vão aparecer boiando. Loguinho, não vai demorar muito. Por que que os peixes, que são os animais, eles vão aparecer boiando muito rápido? Primeira coisa é porque eles precisam do oxigênio das plantas para eles respirarem. E aí, se eu tenho a espuma ali, a espuma tampa o sol para passar. Se a espuma tampou, a planta não fez fotossíntese, o oxigênio vai diminuindo. Primeiro morrem os peixes, depois vão morrer as bactérias aeróbicas, que são aquelas que dependem do oxigênio para viver. Depois morrem as plantas. Por fim, vai sobrar lá só bactéria anaeróbica, que é aquela que não precisa de oxigênio para viver. Então, em um acidente desses, quando vocês já forem biólogos e vocês quiserem trabalhar em campo, tá? Se um dia vocês quiserem ir para campo, quiserem mexer com isso, vocês poderão trabalhar diretamente com análise de água, por exemplo, e verificar algumas algas que se multiplicaram muito porque está poluído. Lugar onde tem algumas algas que indicam, são bioindicadores de poluição, assim como vocês podem trabalhar com essa qualidade de oxigenação da água, medir pH, fazer tudo isso, é muito bom, tá? É uma área muito legal, mas a de botânica é melhor, porque quase não tem. Então, por mais que você tenha uma galera que faz biologia, ele quer ir para o mato para pegar cobra, para mexer com bicho. Eu sei que eu passei essa fase. Eu trabalhava só com serpentes. Eu achava o máximo aquilo. Mas, quando apareceu o trabalho para eu ir para a Amazônia, para eu ir para o Pantanal, para mexer com esses bichos, tinha mais 7 pessoas querendo. Então, é muito concorrido. Agora, na área botânica, gente, o povo liga de tudo quanto é lugar do Brasil para você ir lá. E falta profissional. Por quê? Porque a planta é um grupo muito grande, principalmente das fanerógamas. Porque você vai estudar sementes, você vai montar uma área de grãos para armazenamento. Por exemplo, eles vão montar uma hidrelétrica. Eles retiram a área verde todinha para onde a água vai subir. Eles têm que fazer um apanhado das sementes de quase todas as plantas que tem ali. Pelo menos um por espécie. E eles têm que montar um local para armazenar essas sementes, para depois fazer o replantio. Quem faz isso? O biólogo botânico. Tem trabalho demais, só não tem gente. Então, é uma área maravilhosa para quem pode ir para campo, certo? Para quem quiser trabalhar em campo. Tem área. E aí, quando a gente fala dessa parte botânica, dessa importância, eu tenho que lembrar o quê? Qual que é a diferença da célula animal com a célula vegetal? Vocês lembram? Aulinha de biologia celular lá do início? Aulinha de primeiro ano do ensino médio, então, se você não lembra disso na faculdade, né? Vamos relembrar qual que é a diferença da minha célula animal com a célula vegetal? Deixa eu abrir um Paint. Eu sou ótima de desenho. No quadro eu sou boa. Mas aqui eu sou uma bênção. Pera.
Alguém tá vendo o Paint, que eu não tô nem achando ele? Achou. Vamos lá. Eu tenho aqui uma célula que ela é mais quadradinha. Super linda, né? E eu tenho aqui uma célula mais arredondada. Super certinho o desenho. Beleza. A minha célula animal, ela é mais arredondada. A minha célula vegetal, ela tem um formato octogonal. Ela tem aquele formato mais retangular, tá? Mais octogonal. Então, olha só. Eu vou ter na minha célula animal a membrana nuclear aqui, que é a carioteca. Dentro dela, eu vou ter aqui o nucleolo e o DNA aqui espalhado no núcleo, né? O cromossomo aqui em formato de novelo de lã. Beleza. Aqui em volta dele, eu vou ter todas as organelas. Então, eu vou ter ribossomo, eu vou ter complexo de Golgi, eu vou ter mitocôndria, eu já falei mitocôndria. Eu vou ter um responsável pela respiração, um responsável pela digestão, um responsável pela produção de hormônio, várias coisas aqui. Ok. Na célula vegetal, eu tenho a mesma membrana plasmática que está aqui em volta. Eu tenho ela aqui. Só que ela tem uma proteção acima da minha membrana, que eu vou ter aqui uma estrutura que chama parede celular. E eu vou falar para você, essa é a principal diferença de uma com a outra. Eu vou ter do mesmo jeito o meu DNA espalhado aqui no meu núcleo, bonitinho. Mas olha só, essa faz fotossíntese, então ela vai ter cloroplastos, ela vai ter as estruturas para fazer fotossíntese. Essa não faz, então ela não tem essas organelas. E essa tem a parede celular. Professora, mas parede celular, vamos ver aqui na plataforma. Olha só a nossa estrutura. Então, eu tenho aqui meu núcleo, né, bonitinho, nucleolo aqui no meio com o meu DNA. Esses pontinhos todinhos são os ribossomos, que eles são responsáveis pela síntese de proteína. Eu vou ter o retículo endoplasmático liso e o rugoso, que eles vão estar aqui trabalhando junto, um com digestão, um pela produção de hormônios, outro, cada um com a função. Vocês estão vendo essa estrutura verdinha aqui? Esses são os cloroplastos. Quando a gente olha no microscópio, ele parece um monte de moedinha verde, uma em cima da outra. Esses são os responsáveis, tá? Pela fotossíntese. É por causa dele, normalmente, o cloroplasto ele vai dar a cor verde àquela planta. Professora, mas eu vi uma folha. Vânia, eu vou desligar aqui só um tiquinho. Aí. Eu vou ver uma folha, tá? Que, por exemplo, essa folha, ela está vermelha. Aí você fala, professora, mas ela tem cloroplasto? Ela tem cromoplasto. Então, o cloroplasto, ele dá a cor verdinha. Mas eu tenho outras cores aqui desses plastos, ok? E o que eu quero principal que vocês olham para mim é essa estrutura aqui em volta, ó. Ela está em volta da membrana. O que que ela tem aqui? Ela vai ser a parede celular. Vocês estão vendo, não, gente, minha tela? E eu estou mostrando altas coisas para vocês e ninguém... Deixa eu contar para vocês, quando eu saio dessa tela aqui... Vamos lá, vamos ver, vamos fazer o teste. E eu mostrando altas coisas para vocês. Ah, não. Ó, quando eu saio dessa tela aqui, e eu coloco aqui, vocês estão vendo? Só que eu não vejo o chat. Então, alguém tem que abrir um áudio para perguntar. Vocês deixam eu explicar o negócio 10 minutos para falar que vocês não estão vendo seus caras de pau. Vamos lá. Vocês me contam. Você fechou. Menina, e Vânia, e eu ainda pensei assim, que será que a Vânia queria perguntar? Nem, gente. Então, olha só, vamos voltar para a nossa tela, ok? Eu jurando que vocês estavam vendo.
Bora lá. E se alguém quiser perguntar, me interrompe, pergunta. Não tem essa de fazer pergunta só no fim da aula, não, tá bom? Só que você tem que abrir o áudio para falar comigo, porque senão eu não te vejo. Oi, Leila, que eu não falei oi. Então, bora lá. Essa é minha célula, tá? Vegetal. Núcleo. Então, vocês não viram meu desenho no Paint, não? Só para saber se vocês não viram minha obra-prima. Ah, não. Vocês deixaram eu fazer o desenho inteirinho. Olha o tanto que meu desenho ficou lindo. Não acredito. Oh, meu Deus. Bora. Professora, demais, viu? De novo, para nós ver. Você não viu que desenho mais lindo, que obra de arte que eu fiz ali? Não viu, não vale não, pode fazer de novo. E eu tenho 11 pessoas aqui, os 11, caladinho. Eu mostrando o negócio. Não estava vendo. Vai. Oxi. Vamos lá fazer minha obra de arte aqui. Eu falo que o trem é ortogonal. Bora lá. Boa noite, gente, tudo bem? Professora, eu já ia interromper, mas aí, como eu cheguei agora, eu falei assim, eu não posso nem falar que eu não estou ouvindo nada, eu acabei de chegar. Ô, Leila, é aquele assim que tá todo mundo vendo e todo mundo fica calado. Calade. Preocupa não, eu também sou aluna, eu sei o esquema. Bora lá. Ai, gente. Vamos para o meu desenho super obra de arte. Então, eu pego aqui e vou mostrar para vocês que eu tenho uma célula vegetal, que ela é normalmente octogonal, super igual ao desenho, né? Eita, só o trapézio, vocês estão vendo, né? Essa estrutura aqui de volta da minha membrana, ela se chama parede celular na célula vegetal. Vou explicar a função dela para vocês. Na célula animal, eu não tenho essa estrutura. Eu vou ter aqui a membrana plasmática sozinha. Eu vou ter, dentro da minha célula animal, eu vou ter uma membrana chamada carioteca, ou membrana nuclear. Dentro da minha célula vegetal, eu também tenho essa membrana, bonitinha. Dentro dela, eu tenho aqui uma estruturazinha chamada nucleolo. O que o nucleolo faz? Ele armazena aqui o meu material genético. Se ele tiver em determinada fase de divisão celular, ele está parecendo um novelinho de lã, né? O meu DNA aqui, o cromossomo. Senão, ele está todo espalhado. Na bactéria, eu não tenho essa membrana aqui, ó. Eu não tenho a membrana nuclear, eu não tenho a carioteca. Então, o DNA é espalhado nela todinha. Mas como nós estamos falando de animal e vegetal, eu estou falando de células eucariontes. Nossa, eu sou boa para digitar. Eita. Eucariontes. Por quê? Porque ela tem um núcleo organizado com uma membrana chamada carioteca. Ok. Dentro aqui, eu tenho vários tipos de organelas. Então, eu vou ter aqui membrana plasmática, que já estava aqui. Eu tenho cloroplasto. Ops, não estou no animal. Deixa eu tirar aqui. Verdinho. Eu vou ter aqui retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, várias estruturas que são os órgãos da célula. Por isso que ele chama organela. Na minha célula vegetal, eu vou ter uma estruturazinha aqui, verde, chamada de cloroplasto, responsável pela coloração verde, a clorofila, né, aquele verdinho, mas ele é responsável pela fotossíntese. Então, eu vou ter esse responsável pela minha fotossíntese, olhando agora num desenho bonitinho, né? Então, olha só, vocês estão vendo minha tela, né? Eu tenho aqui, ó, núcleo, a carioteca aqui em volta dele, o nucleolo aqui no meio com o meu DNA aqui no meio. Eu vou ter aqui os ribossomos bonitinhos, são responsáveis pela produção de proteína, são esses pontinhos pretinhos. Eu vou ter o retículo endoplasmático liso e rugoso, com função de produção de proteína, com a parte de espermatozoide, né? Tem um monte de coisa que vocês vão ver na biologia celular, se não viram ainda. Mas o que eu quero que vocês vejam são essas estruturas, que são os cromossomos. Ops,
cromoplastos. Ó, presta atenção. Cloroplastos, normalmente tem a clorofila verdinha, mas eu tenho também os cromoplastos, que ele vai dar coloração vermelha numa folha, por exemplo, coloração amarelada, né? Então, são outras cores essa estrutura aqui, né? Eu vou ter uma coloração diferente, um cromoplasto. E aí, tem a mitocôndria responsável pela respiração dessa célula. Beleza, mas qual que é a parte que eu quero mostrar para vocês? Essa aqui, ó. Essa aqui é a minha parede celular. O que é a parede celular? É uma estrutura que, quando ela vai servir ali como uma proteção para a minha célula. Quando eu coloco água na minha planta, muita água, ela vai ficar, né, túrgida. Ela vai, ó, inchar. Para que minha célula não exploda de tanta água, ela vai organizar esse equilíbrio hídrico, ela vai estar organizando o que entra na célula ou não. Aí entra lá na parte de biologia celular, de você saber que a minha membrana, ela pode ser lipofílica, o que entra água, o que não entra. Isso aí vocês vão aprender ou já aprenderam, certo? Já aprenderam biologia celular? Não? Não tiveram ainda? Alguns sim, alguns não, né? Então, vocês vão ver que tem parte da célula que entra água, que ela é hidrofílica, tem parte que não pode entrar água, então tem todo um esquema. Mas o que eu quero que vocês entendam? Parede celular, ela é a proteção da minha célula, da planta. É ela quem vai falar a quantidade de água que fica, que sai, ela que protege a planta, você chega lá e pisa, né? A planta, você pisou naquela folha e ela consegue voltar, dependendo do tipo do caule, etc. Então, eu tenho essa parede celular como essa proteção, mas é ela quem protege a minha planta, a minha célula, para não romper. Se você põe muita água, se você viajou 15 dias e ninguém colocou água, ela vai murchar, né? Então, essa parede celular, ela é extremamente importante. Então, é isso que é a diferença principal da minha célula vegetal para a minha célula animal, são os cloroplastos, porque só a vegetal faz fotossíntese, e a parede celular aqui, que vai ser muito importante. Então, nós vamos verificar, né, a importância dessas plantas. Eu tenho uma classificação dentro do reino planta. Então, nós já fizemos aí uma revisão de biologia celular, certo? Nós já fizemos uma revisão dos 5 reinos, e agora sim, a gente entra no reino planta. Lembrando que dentro deles fizeram uma classificação para eu saber que tipo de planta é essa. Qual é o tipo, né, de formação. Então, eles verificaram dentro desse grupo uma divisão que chama criptógamas e fanerógamas. Ah, professora, mas essas divisões são tão difíceis, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que ela é muito difícil. Então, eles começaram a ver algumas diferenças. O grupo das criptógamas, ela é aquele grupo daquelas plantas que elas não têm estrutura reprodutiva. Ela ainda não tem, você não vai ver lá semente nelas, certo? Flores, você não vai ver. Frutos, você não vai ver. E as fanerógamas, a gente já vai observar sementes. A gente já vai observar um fruto, dependendo de qual, porque a gente vai falar de gimnospermas e angiospermas. Então, eu tenho a estrutura desse reino, planta, sendo dividido nesses grupos. Então, os principais grupos que a gente vai observar é aqueles grupos mais antigos e os mais novos. Então, prestem atenção, porque isso é a base de uns 3 exercícios de vocês. Briófitas são aqueles primeiros a serem classificados. Briófitas, você vai lembrar para mim do lodo, do musgo, aquele verdinho que quando a torneira está pingando toda de água naquele local, aquele lodo vai aumentando, né? E ela vai crescendo. A briófita, ela não cresce em tamanho, porque ela não tem as estruturas para crescer.
Aí nós entramos aí em um termo chamado xilema e floema. Vocês já escutaram esses nomes na vida? Alguma vez na vida? Xilema e floema são os vasos condutores de seiva. É como se fosse nossa veia. A nossa veia não leva o sangue, que leva a molécula da hemoglobina, que vai levar o ferro, né? Que vai levar tudo que a gente precisa. Eu só estou em pé porque eu tenho circulação no corpo inteiro, mesmo que seja uma circulação fechada, uma aberta, etc. A planta, do mesmo jeito. Xilema e floema são os vasos condutores de seiva que faz com que a água saia ali do solo e suba até na pontinha da folha daquela árvore. Assim como ele pode ajudar com que um hormônio saia dali e vá até no último galho daquela minha árvore. Então, xilema e floema, ele aparece em árvores grandes. Mas em briófita, ele não vai aparecer. Então, briófita, vamos lá na plataforma, no conteúdo 2. Deixa eu abrir aqui que eu pus tudo separadinho para vocês. Olha só. A palavra briófita, ela significa terrestre. Ela vai ser chamada aqui, ó, a estrutura dela, né? Ela é escondida. Ela está dentro das criptógamas. Que isso mesmo, professora? Não tem estrutura reprodutiva. Então, ele não tem semente, flor, fruto. A briófita, ela é o mais antigo daqueles terrestres, são os menos evoluídos. Preste atenção. Tem uma pergunta que eu te falo assim, explique para mim a diferença de briófita e angiosperma. Briófita é aquele menos evoluído, é o primeiro. Ele não apresenta estruturas de reprodução, ele não cresce. Por que que o lodo ele não sai do chão ali e cresce uma árvorezinha? Porque ele não tem xilema e floema, ele não tem os vasos condutores de seiva. Ele não consegue subir com esse vaso condutor de seiva. Então, as briófitas, a gente vai ver o lodo, todo mundo já viu alguma vez na vida, e esse indivíduo aqui é o musgo. Vocês já viram? Ele parece o lodozinho, você vai ali perto de um rio, ele está aí numa flor, numa pedra ali próxima à água, porque ele cresce só um pouquinho assim, ó, mas ele parece muito lodo sim, certo? Então, briófita, ela é aquela estrutura que aquela planta que ela não cresce, ela não tem xilema e floema, ela não tem vasos condutores, mas elas são totalmente dependentes da água para reproduzir. Como assim, professora? Vocês já viram um dia muito quente, um lugar que não tem água, tem um lodo? Alguém já viu? Mas vocês já viram que quando começa a chover e está chovendo todo dia, no seu corredor, na sua porta, na sua área, começa a aparecer o lodo? Por que que ele vai aumentar naquele local? Ele vai aumentar porque ele se reproduz aonde eu tenho água. Então, ele é dependente da água. Então, eu vou tê-lo principalmente perto da água. Então, eu vou ter ali perto de um rio, perto de uma torneira que está pingando, eu vou ter esse lodo em locais mais úmidos, porque ele precisa dessa água, então, para ele reproduzir. Até aí, tudo bem? Então, tá rápido? Tá beleza? Não? Então, nós já vimos biologia celular, nós já vimos tipos de reinos, nós já vimos a criptógamas são aquelas sem estruturas reprodutivas e as fanerógamas são aquelas com estrutura reprodutiva. Dentro das criptógamas eu tenho briófita e pteridófita. Nós falamos agora da briófita. Principais representantes dela, lodo e o musgo. Eles não têm estruturas de locomoção de seiva. Eles não têm a veinha para levar a seiva. O que é seiva, professora? Ninguém me perguntou. Seiva, que eu vou ter 2 tipos de vasos condutores. Vou escrever aqui no chat para vocês. Vasos condutores de seiva. Eu tenho xilema. Ele conduz água
e sais minerais. E eu vou ter o floema, ele conduz açúcares e hormônios. Então, presta atenção. Toda vez que tiver água e ela for subir, ela sobe no xilema. Toda vez que for conduzir esses sais minerais retirados do solo, né, na terra tem muito, junto com a água, ela sobe pelo xilema. Toda vez que for conduzir hormônios, açúcares e outras substâncias importantes para a planta, ele vai subir pelo floema. Pensa em duas veias, a gente não tem aí artéria e veia? Uma leva o sangue venoso, o outro leva arterial? Pensa do mesmo jeitinho na planta. Uma leva água e sais minerais, a outra leva açúcares e hormônios. Então, xilema e floema, ele foi o diferencial para as plantas ganharem altura e ganharem uma evolução sem a água. Então, ó, vamos lá. Briófita dependia da água para reproduzir. Aí eu chego agora em outros indivíduos maiores, que são das fanerógamas, eles têm xilema e floema, então eles não precisam da água mais para reproduzir, só para viver. Né? Ele precisa da água como planta, como agente, animal, mas ele não vai precisar mais dela para viver, para aquela parte de reprodução. Então, vamos recordar? Vamos relembrar? Oi, Sônia. Então, ó, eu vou ter aí toda a parte de vasos condutores de seiva sendo um diferencial na evolução. Quem vai apresentar vasos condutores de seiva? Os fanerógamas, que é a nossa disciplina. Quem não apresenta vasos condutores de seiva? Os criptógamas. Quem está dentro da criptógamas? Briófitas e a pteridófitas, a gente vai falar sobre ela, porque ela está na linha de transição, tá? Então, quando eu falar de briófita, você vai lembrar na sua cabeça, na hora, que briófita é o lodo e o musgo. Que briófita não tem xilema e floema, então não tem vasos condutores. Por isso, ela não cresce. Então, quando eu olho aqui, ó, o musgo, e quando eu olho nessa foto aqui, o lodo, eu já sei que a briófita não cresce, que ela é terrestre e que ela depende da água para a reprodução. Então, o lodo só cresce porque está reproduzindo a partir da água. E eu tenho aí, eu vou apresentar, né? Eu não vou ter em si xilema e floema. Então, essa parte ficou bem explicada? Todo mundo entendeu, briófita? Sim? Quem entrou depois? Entendeu, meninos? Sônia, Querute, deu para entender? Ok? Então, só para a gente recordar, briófita é a menos evoluída. A primeira que tem ali. Ela não cresce, ela não tem galho, não tem raiz, não tem caule, não tem flor, não tem nada. Certo? Aí eu vou para uma segunda fase de evolução. Eu entro aí com as pteridófitas. Todo mundo já viu uma samambaia na vida? Acredito que todo mundo já tenha visto uma samambaia alguma vez na vida, né? Sim, inclusive eu tenho uma. Menina, eu nunca dei conta de cuidar da samambaia. Eu ganho e levo para minha mãe, porque eu preciso de ter um xaxim pendurado, não dá, né? Mas as nossas pteridófitas, elas já possuem xilema e floema. Presta atenção. Elas já produzem. Por isso que eu vou ter um galinho maior. Eu consigo ter uma folha caindo, eu já vejo a estrutura. Só que ela não tem um caule para virar uma árvore. Um caule geral, ela não tem uma estrutura, a gente chama ela de traqueófitas. O que é isso? Ela já apresenta xilema e floema, ela já é vascular, por isso, porque ela já tem seus vasos condutores, que eu já expliquei para vocês o que é xilema e floema, certo? Eu já passei para vocês que eles são os vasinhos, xilema leva água e sais minerais, floema leva hormônios e açúcares. Então, se eu já sei que as pteridófitas já apresentam, elas só estão dentro das criptógamas porque elas não têm a parte reprodutória, mas xilema e floema ela já tem, quer dizer que ela é mais evoluída que a briófita, não é isso? Vamos pensar aqui na samambaia.
se eu escrevo aqui, ó, samambaia, e eu entro aqui na imagem, a gente vê uma samambaia dessa num xaxim, a diferença do lodo que não sai do chão, se ele tem esse galho, e esse galho leva de uma raiz até a ponta, aqui, a seiva, tanto o xilema quanto o floema, quer dizer que ele já é vascular, e quer dizer que ele já tem um desenvolvimento maior, então ele é mais evoluído que a briófita, certo? Então, a pteridófita é a segunda. Principal diferença, pergunta da atividade 2, né, Gabriel? Ó, tô te vendo. A principal diferença entre briófita e pteridófita, ele já quer que eu responda o esquema para ele. Vou responder. Eu não sou ruim. Tá. Principal diferença, a briófita, eu não tenho vasos condutores, certo? Briófita, ela não tem vasos condutores, eu não tenho xilema e floema. Ela não tem folha, ela não tem raiz, ela não tem caule, ela não tem fruto, nada. Ela é a mais primitiva. E ela depende da água para tudo, para reproduzir, por exemplo. Certo? Gabriel? Anotou? Sim ou não? E aí, eu vou ter as pteridófitas sendo mais evoluídas que a briófita, porque ela passa a ter vasos condutores e não depender da água em si para tudo, né? E ela já vai ter folhas, mas ela não tem aquele caule bem desenvolvido, ela não tem aquela raiz bem desenvolvida, mas ela já é, né? Já ganhou da briófita, ela já consegue crescer, ela já tem folha, então já é alguma coisa. Beleza, então criptógamas são aquelas que não têm estrutura reprodutiva. Quem entra dela? Briófita e pteridófita. Você não vai ver uma semente na pteridófita. Professora, mas eu tenho uma samambaia na minha casa e ela tem uns pontinhos pretos. Cadê? Vamos achar uma folha de samambaia. Deixa eu digitar aqui. A minha samambaia tem umas coisinhas aqui. Minha samambaia tem uns negocinhos, para mim, esse negócio que tem nela é semente. Aí você fala assim, nossa, então é uma doença se ela não for isso. Então, presta atenção. Isso aqui são os esporos, mas não é uma semente. Ele serve, assim como na briófita, quando a água está, ele leva para a reprodução da samambaia. Mas ele não é semente, tá? Tem gente que vai lá e arranca achando que é bicho, tem gente que arranca achando que é uma doença da samambaia. Na verdade, aquilo ali, ele é uma estrutura da folha que ajuda nessa reprodução, porque ela ainda depende da água um pouquinho, mas ela não depende da água como a briófita, que o lodo só fica ali onde está úmido, certo? Até aí, beleza? Por que a samambaia fica no xaxim? Que ele absorve uma quantidade grande de água e ele consegue distribuir essa água durante vários dias. Então, o xaxim, ele é muito importante por isso, né? O xaxim é um bom lugar para você plantar, porque ele consegue liberando água aos poucos ali. Então, principal diferença entre briófita e pteridófita, vocês já viram. Principal diferença entre criptógamas e fanerógamas. Vamos lembrar, criptógamas eu não tenho órgãos reprodutivos. Eu não vou ter semente, eu não vou ter fruto e eu não vou ter flor nas criptógamas. Por isso, entra dentro delas só briófita e pteridófita. Ok? Nossa disciplina, eu preciso de saber disso, mas nossa disciplina é fanerógamas. O que são as fanerógamas, professora? Fanerógamas são aquelas que apresentam essa estrutura. Então, a fanerógama, no mínimo, tem que ter semente. Tá? Aí a gente já entra nas fanerógamas. Elas vão entrar no grupo das gimnospermas e das angiospermas. Gimnospermas são aquelas plantas que elas possuem uma semente chamada de semente nua. Quando eu falo gimno, significa nua. Perma significa semente.
igual esperma, tá? Semente. Então, gimnos é nua. Gimnosperma, semente nua. Ai, professora, como assim? Não nasce flor dali, não nasce fruto dali, na verdade. Flor até que a gente pode ver algumas estruturas próximas, mas eu não tenho fruto, ok? Nas gimnospermas. Professora, mas o pinheiro é uma gimnospermas e eu como pinhão. Alguém já comeu pinhão? Lá no sul come muito pinhão. Pinhão é a semente, pinhão não é o fruto. Quando você come o pinhão, é a semente daquela árvore. Então, gimnospermas são aquelas que eu tenho sementes nuas, que não viram fruto. E angiospermas são aquelas que eu tenho tudo. É a mais evoluída de todas. Angiospermas é a mangueira, é a macieira, o pé de maçã, né? Onde eu tenho raiz, caule, flor, fruto, semente, tem tudo dentro dela. Certo? Então, dentro das fanerógamas, a gente vai ter as plantas mais desenvolvidas. São plantas que eu tenho xilema e floema completo, que leva da raiz até a pontinha daquela folha, e eu vou ter dentro delas esse xilema e floema levando água, levando sais minerais, levando hormônios dentro do xilema, levando açúcar dentro do xilema, né? E ela vai crescer muito. Então, quando você vê um pinheiro, um eucalipto, são considerados gimnospermas. E quando você vê uma árvore que dá um fruto, é angiosperma. Então, vamos lá. Gabriel, diferença entre briófita e angiospermas? Quem sabe me dizer? Agora eu que pergunto. Bora. Escreve para mim no chat. Principal diferença de briófita e angiosperma? Cri, cri, cri. Calma, gente, cada vez, não briguem. Os vasos condutores, a gente não vai ter nas briófitas e a gente vai ter nas angiospermas. A Angelita complementou o que o Gabriel falou. As briófitas são as menos evoluídas e as angiospermas são as mais evoluídas de todas, né? Então, a gente vai ter aí os vasos condutores, né? A gente vai ter tudo. Agora, tem uma coisa. Além disso, a angiospermas, ela vai ser completa. Ela vai ter raiz, caule, flor, fruto, semente, certo? E as briófitas não tem nada disso, nenhuma dessas estruturas. Então, a gente vê isso, Tati. Briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem os vasos condutores evoluídos. Ela depende da água ali, né? O lodo, por exemplo. Não tem semente, não tem fruto, não tem nada. As briófitas não têm órgãos verdadeiros, certo? As angiospermas têm todos os órgãos verdadeiros. Ela é completa. Certo até aí? Beleza? Então, vamos ver aqui na plataforma. Eu coloquei para vocês uma briófita bonitinha, né? Mostrando que elas já apresentam tecidos do xilema e floema, né? E elas são chamadas de vasculares por ter xilema e floema. Beleza. Ah, uma outra coisa. As pteridófitas, em alguns livros, são chamadas de traqueófitas. Caso vocês achem esse nome em algum concurso, em algum exercício que vocês forem fazer, é o mesmo que pteridófitas, tá? É porque são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas. As pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas, elas têm vasos condutores, chamados de traqueófitas. Então, quando vocês verem, significa que elas têm os vasos. Então, fanerógamas, que a gente já falou que é a mais evoluída, eu não entrei muito na A02, porque vai ter lá para frente só sobre ela. Então, só para lembrar, fanerógama significa que ela tem estrutura reprodutora visível. O mínimo dela é a semente. Lá nas gimnospermas, a gente vai ter o pinheiro, do Pará, de outro lugar. E a angiosperma, qualquer planta que tem frutos. Só para a gente relembrar. As fanerógamas sempre vão desenvolver sementes. Lembrando que gimnospermas é semente nua, esperma é semente.
E a fanerógama são sementes que possuem flores, ou sementes que dão origem às flores em si. Então, olha só. Dentro das gimnospermas, a gente vai encontrar aí, ó, o pinheiro, a gente encontra a araucária, que é encontrada muito em Curitiba, lá para o lado do sul. A gente encontra várias plantas, né, que a gente vai observar que elas têm semente, mas elas não dão frutos, ok? E as angiospermas... Oi. Professor, então, na verdade, esses negócios que a gente come aí, dessas frutas, então, 100% é semente, não fruto. Por isso que a gente nunca sempre achava que tudo era a mesma coisa, né? Porque a gente achava que comia era fruto. Você está falando das gimnospermas? Sim. Se você vai comer um pinhão, né? O pinhão que dá na pinha, que o pessoal fala, aquele pinhão é semente. Tá certo? Ele não é fruto. Agora, quando a gente chega agora no fruto, aí a gente vai descobrir que os frutos, eles têm semente, mas ele é fruto. Só que existem alguns que são chamados de pseudofrutos. Quais são esses? O caju, o morango, ó, aquela coisa da infância. Ai, o fruto que eu mais gosto é o caju. Eu também. Mas vocês sabem que o fruto do caju é a castanha? Vou acabar com a infância de vocês. O fruto do caju é a castanha. A castanha vale mais do que o fruto em si, que a gente chama. Então, o fruto do caju, na verdade, aquilo ali que você come é um pseudofruto. É um pseudofruto. E o que você tem de fruto real é a castanha. A gente vai ver isso também no morango. O fruto real do morango é aquele pontinho preto que você tem nele. E o que é o vermelho dele? Do lado de fora ou do lado de dentro? O dentro é a semente. E o que eu tenho lá de vermelhinho é o pseudofruto. A gente vai ver altos pseudofrutos aqui, né? Acabando com a infância de vocês, mas é. Então, a gente tem os pseudofrutos. Outra coisa importante para vocês, biólogos. Vocês sabem que a palavra fruta não existia até pouco tempo? Que o certo é fruto. O fruto do caju. E não a fruta do caju. Só que falaram tanto, que é coloquial. O que é isso? É popular falar fruta. Mas você, como biólogo, você não vai falar fruta mais, você vai falar fruto. Combinado? O fruto do caju, o fruto da maçã, o fruto, tá bom? Por quê? Porque é usado. Na hora da aula você pode falar e tal, mas já aprenda o que é o certo. O fruto é o correto de falar. A fruta é coloquial, é popular, tudo bem? É igual quando a gente está aprendendo herpetologia. Vocês vão ter lá dentro da zoologia uma disciplina, não sei se vai ser eu, né? Mas vocês vão ter uma disciplina chamada herpetologia, que estuda serpentes e anfíbios e etc. Aí vocês vão aprender que cobra é uma espécie só. Que tudo que você vê que rasteja, que tem veneno, que não tem e tal, é chamado de serpente. Cobra é uma espécie que existe em um continente. Aí alguém viu ela no início, a viu, olhou, viu que rastejava, viu que fazia isso, colocou o nome cobra. Então, ela era mais conhecida. Então, a gente chama tudo de cobra, não é? Na verdade, tudo seria serpente e cobra seria uma espécie só. Mas virou popular. Mas vocês são biólogos, vocês têm que aprender que cobra é serpente. Entenderam a diferença? Quando a gente entra na faculdade, muda, né? As coisas. Coisa que você aprendeu por cima, agora você aprende lá dentro. A Vânia perguntou assim, as árvores que aparentemente só apresentam flores sem frutos são também angiospermas? Aí sim, Vânia, normalmente, para aparecer a flor, é porque já vai aparecer normalmente o fruto, tá? Porque existiu a polinização. Então, ela já entra como angiospermas, ok?
Tanto que tem um trabalhinho para vocês em algum desses AOs aí, que é falando sobre os tipos de polinizações. Que tem lá assim, zoocoria, é quando a polinização é feita por um animal. Entomocoria é quando é feito por um inseto. Hidrocoria é quando é feito pela água, né? Então, tem lá a forma de polinizar essa flor, ok? Mas isso vocês vão aprender dentro da botânica. A sistemática é mais os nomes. Professor, e aquela típica do cerrado, que a gente tem aqui, que tem o ipê amarelo, roxo, tem várias cores aqui no Centro-Oeste. Certo, nós vamos aprender cada uma delas. Nós vamos entrar nas fanerógamas e a gente vai falar sobre cada uma delas. Aqui, ó, na A. Mas ela tem fruto? Ela apresenta fruto? Não. Na verdade, ela tem estruturas polinizadoras, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou ter que colocar bauínia. Bauínia, é com H. Era aí que eu esqueci como é que escreve, bauínia. Então, quando eu entro aqui em sistemática de fanerógamas, por exemplo, eu entro já essa planta aqui, que é a bauínia, que é uma, né, desses IPs e tal. Eu tenho a estrutura reprodutora aqui, que é a antera, e eu vou ter aqui o estigma. Os dois, eles vão gerar aqui, eu não tenho em si o fruto, mas dentro dessa estrutura aqui, ela já é considerada órgão reprodutor. Para ser fanerógama, ela tem que ter o órgão reprodutor. Somente eu vou ter em si o fruto, né, em angiospermas, mas fanerógamas, que são as de órgãos reprodutores, eu vou ter todas as plantas que eu tenho flor, eu vou ter todas as plantas que eu tenho polinização em si. Então, eu tenho muitas dessas. Agora, fruto só nas angiospermas. Entenderam? Então, quando a gente entrar aqui na classificação, olha só. A 0 é a mais pesada. Quando vocês forem abrir, vocês vão ver que tá pesadona. Professora, 0,4. Então, o exemplo do IP. O IP é um gimnosperma? Eu ainda não estou te escutando. Alguém está conseguindo? Escreve para mim no chat. Eu estou escutando assim, chiando. Escreve para mim que eu vou fechar aqui e já te mostro. Ó, aqui eu vou ensinar vocês as formas de como fazer a classificação de criptógamas e fanerógamas. Qual que é aquela que tem fruto, qual que é aquela que não tem fruto, qual que é aquela que tem semente, qual que é aquela que não tem semente. Então, entra dentro das gimnospermas aqui, aquele grupo que eu ainda vou ter somente sementes. Entrou dentro dele. Dentro dele eu vou ter aí a Magnolife, ó, dividido aí em várias flores, em várias funções. Eu vou ter várias características dentro deles. Então, dentro das minhas angiospermas, eu vou ter muitas características. Ó, aqui está o grupo que você está perguntando, das magnólias. Ela é uma angiosperma, porque aqui dentro eu considero isso aqui a estrutura reprodutiva. Aqui dentro eu tenho a estrutura que é fechada, que é o esperma. O esperma dele, que é a semente, que ele pode ser uma semente que ela vai desenvolver um embrião e formar um fruto, como eu pode ter um indeiscente, que ele é fechadão. Então, aqui dentro eu tenho a estrutura de uma angiosperma. Olha, eu vou ter outras folhas, eu vou ter outras classes que vocês vão aprender no trabalho que eu passei. Eu tenho a classe da Roside, por exemplo, né? Que eu vou ter aí 18 ordens diferentes de rosas. Tem a parte aí dos girassóis, tem a parte aqui da liliopsita, que a gente vai entrar aí nessas flores diferentes. Ela é um grupo daquelas flores que fede pra caramba à noite, né? Tem o grupo aqui daquelas que a gente observa muito em Manaus, né? A gente vai ter Vitória Régia, são algumas aquáticas.
Entra aí o grupo de algumas outras, que elas são da família da Araucária. Então, tem várias delas, folhas alternadas, como açaí, né? Tem aí grupos pequenininhos que a gente vai observar aí de plantas que são mais diferentes, como as bromélias, que alguém me colocou lá no grupo, no chat, falando sobre o abacaxi, entra aqui dentro também. A gente vai observar aqui as famílias das orquídeas, né? E vários desses grupos. Então, só para diferenciar, para que vocês não tenham dúvida, o que é gimnospermas e o que é angiospermas? Que eu acho que foi a pergunta da Tânia. Ó, gimnospermas são vasculares, assim como as angiospermas. Gimnospermas, elas vão ter raiz, caule, folhas e sementes. Olha só, eu não tenho nela... Qual estrutura, Tânia? Olha só, eu tenho raiz, eu tenho caule, eu tenho folha e eu tenho semente. Parou na semente. Então, eu não vou ter em si, nela, o fruto. Eu não vou ter a parte final. Então, ele não necessita de água para ocorrer a fecundação, mas ele precisa de água para viver. Ele tem um gameta masculino e tem um gameta feminino, certo? A estrutura vai ser um embrião dentro dessa semente. E esse embrião, função da semente, a gente fica assim, qual que é a função do fruto numa planta? Olha só que interessante. Pergunta de concurso. Qual que é a importância do fruto para a semente? Qual que é a importância do fruto para a planta? Proteger a semente. A única função do fruto é a proteção da semente. Agora eu leio todas as perguntas, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui e eu volto nas perguntas. Então, eu tenho esse embrião dentro ali de uma semente que ela é protegida, mas nas gimnospermas, lembra que eu não tenho fruto? Então, minha semente é nua. Ela vai ser igual a semente lá de um pinhão. Eu vou ter uma estrutura reprodutora, eu vou ter gametas, eu vou ter os estróbilos, que vão atrair os animais. Então, eles parecem as flores ali. Mas as flores que eu tenho nas angiospermas, elas não têm ovários. Como assim, professora? Ela é uma folha, uma flor, mas ela não tem dentro dela o gineceu e o androceu. Então, eu não vou ter ali a parte que vai fazer a fecundação. Por isso, é chamado de semente nua. Dentro dela não tem um embrião. Então, as gimnospermas, eu tenho flores, mas eu não tenho dentro da semente um embrião. Então, não vai gerar um fruto. Nas angiospermas é diferente, presta atenção. Eu tenho a união das gametas que formam o embrião dentro da semente. Dentro dele, eu vou ter uma estrutura reprodutora, que é a flor, assim como a outra. Mas eu vou ter gametas que são produzidos dentro da minha flor. Então, eu vou ter as estruturas tanto feminina quanto masculina, ou eu vou ter flores hermafroditas que se autopolinizam. Angiospermas, eu tenho ovários dentro das minhas flores. Gimnospermas eu não tenho, por isso que é chamada de semente nua. Eu tenho a flor, mas eu tenho um embrião nu. Eu não tenho a semente dentro do embrião, como ocorre na angiosperma. Vamos ver as perguntas de vocês. Espera. Finalizando a fotinha bonitinha. Aqui, ó, para quem quiser ver, eu recebi essa coleção aqui de um curso que eu fiz lá em São Paulo, ó. É um curso que eu fiz sobre sistemática, que tem tudo. Tudo quanto é classificação que vocês pensarem, tem aí dentro. Quando vocês abrirem, salva. Salva para vocês, que depois que fechar a disciplina, pode fechar, né? A plataforma e vocês não terem. É bom sempre deixar guardado. Vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta foi quem? Vânia. Vânia perguntou assim: as árvores que aparentemente só apresentam flores sem frutos são todas angiospermas? Não, Vânia. Todas as flores que apresentam um embrião dentro, elas formam sementes. Então, são angiospermas, as que têm um embrião. Mas eu tenho flores que ele tem... eu tenho gimnospermas que ele tem a semente, ele tem a
flor em si, mas dentro dela eu não tenho os ovários. Eu não vou ter o órgão reprodutor. Por isso que a semente é chamada de nua. Dentro dela eu não tenho um embrião. O que é o embrião? Vamos lá na embriologia. Embrião é quando eu tenho a célula, né? Vamos pensar no espermatozoide, vamos pensar no ovócito, no óvulo. O óvulo feminino, ele vem com N, o espermatozoide masculino vem com N com N juntou, formou um zigoto, uma célula ovo, formada 2N. Então, isso acontece na flor da angiosperma. Na flor da gimnosperma, não acontece. Então, eu não tenho um embrião bonitinho lá dentro. Então, é uma flor que gera uma semente nua. Ela não desenvolve um fruto. Deu para entender essa diferença agora? Deu? Então, a Vânia pergunta de novo aqui assim, ó. Então, o IP seria uma fanerógama dentro da gimnosperma. Na verdade, ela queria saber se as gimnospermas dão flores. Sim, só que nua. Ela não tem o embrião dentro. Essa parte deu. Isso, a Sônia me respondeu a pergunta do que é a função do fruto. Função do fruto é proteger a semente. E a gente acha que, na verdade, a semente não é importante, né? Siriguela é fruto. Se a siriguela é fruto, ela é uma angiosperma. Tudo que eu tenho fruto é angiosperma, é a mais completa de todas. Até aí deu para entender? Gente, eu sei que nossa aula já acabou, né? Vocês podem ficar mais um tiquinho? Mais uns 15 minutinhos? Vocês ficam? Eu tenho que dar uma aula de embriologia agorinha, mas fica comigo só mais um tiquinho para eu explicar sobre a escicata para vocês. Pois é, Tatiane, nem te conto. Se você tivesse visto a aula antes, a Vânia perguntou, a semente seria o embrião? A semente é onde armazena o embrião dentro. Se a semente é nua, não tem embrião dentro. Eu não tenho o feminino com o masculino que se juntaram formando o embrião. Se a semente é de uma angiosperma, eu vou ter feminino e masculino que formou o embrião. Certo? O que é o embrião, gente? A nova célula. Na embriologia, vocês vão ver isso pra caramba. Lá, o espermatozoide entrou na vagina, passou pelo útero, chegou na tuba uterina, encontrou o óvulo que saiu do ovário. Na hora que ele chegou lá, espermatozoide encontra com o óvulo na tuba uterina, não é no útero. Se vocês errarem isso, vocês apanham. Lá na tuba uterina ele entrou. Ok. Juntou N do pai, N da mãe, virou 2N. 23 cromossomos de um, 23 cromossomos do outro, virou 46. E isso é um embrião. Começa a embriogênese, né? Então, para isso, eu tenho também nas plantas, certo? Aquela que eu não tenho uma semente nua, eu vou ter um embrião que vai formar um fruto. Aí vocês vão, lá na frente a gente vai ver que a diferença de fruto deiscente e indeiscente, é um que abre sozinho, a castanha, que é fechada, a gente ainda vai ver isso lá na frente. Eu não vou falar hoje que é informação demais para vocês. Agora vocês ficam pinel aí. Aí, cadê? A Ingrid, eu já falei da siriguela. A Maria perguntou assim, o ovário é o fruto que protege o embrião, que é a semente? Peraí, vamos fazer a pergunta de novo. O ovário é o fruto que proteger o embrião, que é a semente? Pera. Vamos ver se eu entendi sua pergunta, Maria. Você perguntou se o ovário, o que está ali dentro da semente, ele vai gerar um fruto. Sim, na angiosperma, né? Esse ovário vai aparecer e ele vai gerar um fruto. A função, né, desse ovário, ele está dentro da semente. Só para você entender. O fruto tem a semente dentro. E dentro da semente eu tenho o embrião. E o embrião foi formado pelos ovários. Deu para entender? Pelos órgãos reprodutivos da folha. Certo? Então, a semente, ela armazena o meu embrião. E o fruto armazena a semente. Função do fruto, proteger a semente. Função da semente, proteger o embrião. Deu para entender agora, Maria? Para todos? Conseguiram? É porque eu estou ensinando 4 meses de aula em uma.
Na verdade, a gente tem uma aula inteira de briófita, uma aula inteira de pteridófita, eu estou ensinando tudo em 1 hora. Né? Muita informação. A Tatiana já pôs a mão na cabeça, a gente já fala assim, agora lascou. Né? Mas vai dar certo, eu te acho, eu te ajudo. Bora lá, vamos lá. Aí eu olho para a cara do Jurival e penso assim, ele não me dá uma expressão para eu saber se ele está entendendo ou não. Os outros, né? Eu vejo aqui o Queruti, ele mexe com o cabelo, eu falo, já está aprendendo. Eu vejo a Sônia fazendo assim, não está muito, não. Agora, o Jurival fica assim, ó. Não sei. Não consegui ver ainda o nível do esquema do aprendizado. A Leila também eu consigo ver pelo rosto. O restante aqui não está ainda na minha visão, mas tem a Eliane, tem a Fernanda, o Gabriel, né, a Ingrid, cada um de vocês aqui que eu não estou vendo a carinha, para eu ver se vocês estão com muita dúvida, né? Mas, por enquanto, tá indo, tá beleza? Na próxima aula, a gente vai falar só de fanerógama. Então, fica mais fácil. A gente vai falar só de classificação, né? Fica bem melhor. Então, olha só, vamos lá para aquele trabalho que eu falei que vocês têm que aprender hoje, na primeira aula. Existe, nas aulas de botânica, de sistemática, um trabalho que nós, professores, sempre passamos. Esse aqui é um artigo que ensina como fazer um herbário na escola. O que seria um herbário na escola? Seria quando você pede para os seus alunos buscar espécies de plantas, aqui não tem fotinha, mas eu vou mostrar para vocês. A gente pede para esse aluno buscar, né, fora de casa, a gente pede para esse aluno estar buscando tipos de flor, tipos de folha, tipos de sementes, a gente sempre pede isso. Mas como nós estamos na pandemia, e eu não quero que vocês fiquem na rua procurando folha, ir na casa dos idosinhos, pedindo para o tio buscar a folha de tal coisa, eu passei poucas folhas e eu não pedi o restante. Porque normalmente um herbário, ele entra raiz, caule, flor, fruto e semente. Como nós estamos na pandemia, eu pedi só folha. Eu acho. Deixa eu olhar que agora eu falei, será que eu pedi diferente para os meninos do presencial? Pera. Professora, enquanto você está procurando aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Essa aula de herbário a gente teve presencialmente, assim, no comecinho do semestre, gente, é espetacular, assim, é muito, muito triste a gente não poder, vocês que estão entrando agora, acho que tá vendo essa matéria agora, não poder estar vendo isso presencial, é apaixonante, viu? É simples, resumindo, herbário é como se fosse o berço da planta, você vai pegar tudo dela, toda a informação vai ter arquivada ali para você saber, e outras pessoas que vierem estudar aquela planta sabem todas as informações. Aí eu coloquei aqui, ó, um vídeo bem pequenininho, né, falando sobre como colar, como colocar, e aqui um outro vídeo de uma instituição mostrando já o herbário pronto, mais antigo. Eu vou abrir aqui a atividade para vocês entenderem o que eu pedi. Por quê? Porque eu preciso que vocês iniciem agora. Então, olha só. Para a realização dessa atividade, vocês vão escolher 8 espécies de fanerógamas. Quer dizer que não entra briófita, não entra pteridófita, e vai entrar gimnospermas e vai entrar angiospermas, certo? Eu não vou entrar as criptógamas, somente as fanerógamas. Ok. De cada espécie citada, vamos dar o exemplo que você escolheu fazer sobre a manga. Tem uma mangueira aí na sua casa. Você escolheu a mangueira. Você deve confeccionar a essicata na cartolina padrão. Calma aí que eu vou mostrar. Você vai realizar a coleta. Você pode realizar a coleta de ramo, da folha com um pedaço de caule, da flor ou da planta inteira, tanto faz. Mas eu preciso que você coloque no material a folha com caule, alguma coisa que ajude na identificação. Se uma pessoa abre seu herbário, ele abriu lá sua essicata,
e viu que tem uma folha e sumiu o nome, eu teria que ter mais estruturas para eu reconhecer. Igual tem aluno da gente de ensino médio que chega lá com uma folha e fala, professora, que planta é essa? Você fala assim, você tem uma foto da planta? Você tem uma foto da árvore? Você tem uma foto do arbusto? Não, só tem essa folha. Aí fica difícil, né? Então, normalmente, se usa uma prensa de madeira, onde você coloca um papelão, coloca um jornal, põe o que você pegou, a folha, a flor, ou os ramos, põe outro jornal e põe a prensa em cima. Só que essa prensa, ela normalmente fica na faculdade, e eu não quero que vocês vão lá. Então, o que eu sugiro vocês? Se vocês tiverem aquelas listas telefônicas antigas, que não é muito da época de vocês, aquelas das listas amarelas, ou um livro velho, caderno velho, alguma coisa que tenha a folha, o papel, né? Você vai fazer igual as menininhas quando namorava, com o namoradinho dava uma florzinha, ela ia lá e colocar na agenda e a florzinha secava lá dentro, certo? Você vai colocar ali de uma forma que ela esteja redondinha. Vamos dar um exemplo que é uma flor, você vai colocar ela de uma forma que quando amassar assim, ela fique certinha, certo? Então, eu vou colocar nesse material para desidratar a minha estrutura vegetal que eu quero. Então, você vai retirar essa estrutura vegetal, colocou na prensa, e você só vai tirar da prensa quando ela estiver desidratada. Dependendo do tipo de folha, por exemplo. Se você coloca uma folha de uma mangueira, com 7 dias ela já está praticamente seca, se for no jornal. Se você coloca uma folha de aloe vera, que é a babosa, ela é carnosa, ela demora quase um mês e ainda fica preta. Então, prestem atenção. Tem tempos diferentes para desidratar. Então, quando der 6, 7 dias, você abre e olha como que está seu material. Se ele já está branquinho, se ele já está desidratado. Igual quando você vai no tio que vende ervas aí na sua cidade e você compra lá uma camomila desidratada, uma folha de tal coisa desidratada. E aí você vai retirar essa estrutura dessa prensa, ou dessa lista, ou desse caderno, e você vai colar na cartolina. A cartolina, eu coloquei aqui as identificações para vocês. Só para resumir, presta atenção. Vocês vão colocar 8 espécies de fanerógamas. Vocês vão escolher, identificar qual é ela, fazer a coleta, fazer a secagem. Secou, faz a colagem na cartolina. Colou, faz a etiqueta para falar que planta é essa. E depois você vai tirar a foto bem bonitinha e colocar lá para o seu tutor. Essa etiqueta você vai guardar para a vida, certo? E aí, eu coloquei aqui para vocês, né, que se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês poderiam perguntar sobre espécie. Se vocês quiserem tirar foto e mandar para mim, vocês podem mandar lá pela plataforma que eu vou estar acompanhando vocês nisso. Aqui eu tenho os 2 vídeos. Eu tenho o primeiro vídeo, depois vocês vão verificar sozinhos aí, escutando o áudio, mas só para vocês entenderem. Ó, pegou aqui ela colocou uma estrutura de madeira, né? Mas se você não tiver, não precisa não. Eu, aqui em casa, eu usava lista telefônica quando eu era aluna. Pegou aqui um papelão, coloca já o jornal ou uma folha, pega a sua folhinha. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Peguei a folha, coloquei a folha bem de um jeito, a folha ou a flor, de uma forma, né? Legal. Coloquei outro jornal. Essa forma aqui sai mais barata, né? Do jornal e para você não estragar um caderno, por exemplo. Essa folha aqui, por exemplo, da mandioca. Colocou. Olha a flor. Colocou. Então, essa forma aqui você monta para secar, certo? Depois vocês assistam bonitinho. A prensa dele, ele vai amarrar aqui para ficar mais forte. Isso aqui era de um armário desses aqui, ó, que ele tirou. Mas,
Se você não tiver, faz dentro de um livro, como eu falei. Você não precisa de uma prensa dessa, certo? Eu nem passei prensa para vocês. Aqui, né, ele já secou elas, ó, tirou, secou, e ele tá retirando as folhas já secas, ó. Colocou a cartolina cortadinha. Aqui eu acho que é uma folha de A4, mas o certo é a cartolina, porque senão a folha de A4 dobra e a planta quebra, né? Coloca a mesma espécie aqui, passa a cola. Não é o correto de você fazer para ficar na faculdade. Não se passa cola tenaz, a gente costura com agulha. Se eu tivesse a oportunidade de dar aula para vocês presencial sobre isso aqui, eu pegaria a agulha com a linha especial, a gente costura daqui para cá, costura daqui para cá e não usa cola, porque a cola pode ajudar a dar fungo, né? E você vai grudar a etiqueta, não em cima da planta, igual ele fez ali, mas você vai colocar a etiqueta com o nome da planta. Aí eu coloquei para vocês, ó, o que que eu preciso de ter na minha etiqueta. Vamos lá no formulário do aluno. Espera. Ué, só tem esse? Deixa eu ver. Tem o vídeo, tem o formulário do aluno, orientações do estudo. Tá aqui. Então, aqui eu explico o que é o herbário para vocês, eu falo sobre o que é esse cata, que é essa coleção, e aqui eu mostro como tem que ser a etiqueta. Então, a etiqueta, ela pode seguir esse padrão aqui mais simples, mas tem etiquetas bem completas. No meu mestrado mesmo, vinha família, nome científico, nome popular, local de coleta, data, indicação farmacológica, se tinha toxicidade, se fazia mal, se não fazia, se tinha contraindicação. No mestrado eu tive que fazer. Mas o de vocês eu pedi essa aqui, a mais simplesinha, não precisa estar escrito experimentoteca. O que você vai escrever? O nome da família. Ah, você olhou lá que é da mangueira. Você vai pesquisar qual que é a família, qual que é o nome científico, qual que é o nome popular, onde você coletou, na cidade de Anápolis, na data de tal dia. Essa vai ser a etiquetinha de vocês. Aí eu coloquei para vocês aqui. Observação 1. Não escreva experimentoteca como título, né? Porque vai que alguém põe. Observação 2. Verifica o material da biblioteca, que lá eu coloquei muita coisa para vocês. Aquele material que eu falei que eu fui num congresso, num curso que eu fiz. Então, tem muita coisa para vocês guardarem aí. Aqui eu faço passo a passo do que vocês precisam. Eu não estipulei, então, folhas. Eu estipulei o que vocês encontrarem. Lembrando que, se você pegou a mangueira, você não vai colocar... eu pedi 8, certo? Você não vai poder pegar, assim, folha da mangueira como 1, flor da mangueira como a espécie 2, raiz da mangueira como espécie 3. Se você pegou mangueira, você vai fazer só da mangueira 1. Se você escolheu goiaba, você vai fazer só da goiaba ali na 2. Se você escolheu fazer sobre o pinheiro, você vai fazer só do pinheiro na planta 3. Entenderam isso? Vocês não vão usar várias estruturas falando que são várias plantas. Certo? Até aí tá dando para entender o que é o trabalho? Ele tá bem explicadinho. Eu fiz passo a passo porque eu achei que eu não ia ver vocês nesse início. Foi bom que a gente está se vendo hoje, né? Então, olha só. Aí eu falo aqui da estrutura, eu falo passo a passo para vocês. Tá tudo aqui nas orientações. Aqui, ó, os livros. Se você baixar um desse aqui, olha que interessante. Ele é pesado, porque tem foto demais. Vai ajudar vocês, se vocês quiserem identificar. Vou dar um exemplo que você não sabe. Mas eu sei que vocês são muito espertos, vocês vão pegar as plantas que vocês conhecem. Mas tenta pegar a planta que você não conhece. Se você tiver a oportunidade de fazer mais de 8, faça. Né? É muito bom para você como profissional. Eu precisava te pedir esse trabalho, mas com a pandemia, eu não poderia pedir para vocês ir lá no raizeiro para achar uma raiz, porque eu não sei para onde vocês vão, né? Então, olha aqui é só de flor, ó. Flora de Fanerógamas. Deixa eu descer aqui. É um livro,
Olha, 386 páginas para vocês poderem guardar. Olha, todas as espécies. Gimnospermas, angiospermas, tem tudo. E todas elas têm fotos de como fazer a identificação, ó, de como puxar uma chave, certo? Então, guardem isso aqui para a vida. Isso aqui é caro, um livro desse. Combinado? E aí, vocês vão poder baixar esse material. Ele está aqui na atividade 4, que é uma atividade que eu preciso que vocês já iniciem agora, para dar tempo de secar, para dar tempo de fazer isso. Vânia, onde você mora, vai ter, no mínimo, umas 6 gimnospermas por aí. Ou vai ter, no mínimo, 6 pés de planta. Tá? Você vai pegar lá goiaba, você vai achar uma mangueira na rua, você vai achar um pinheiro aí num local. Quando eu queria fazer, eu tentava achar uma floricultura, que normalmente eles vendem aqueles pezinhos de planta, sabe? E eu tentava achar. Mas, se você mora no meio do campo, vai para campo e vai pesquisar no meio do mato. Certo? Então, é fácil. Você vai achar lá uma goiaba, uma gabiroba, você vai achar a espécie do cerrado aí fácil, né? Agora, eu pedi só 8. Normalmente, a Esse-Cata são 50 representantes. 20 flores, 20 folhas, 20 tal, ou 5 de um, 5 do outro. Eu pedi só 8 para vocês, né? Então, eu sempre fui pedir na cara dura as minhas plantas. Eu chegar lá e falar, estou fazendo um trabalho, eu sou aluna da UEG, moço, não tem muito dinheiro nesse momento, mas você tem uma folha de tal coisa, você tem uma flor para você me arrumar, e eu sempre arrumava, até em loja que arruma defunto, minha filha, eu já fui. Sabe aquelas flores de dente de leão? Eu precisava de uma daquela família, menina, eu fui lá no lugar que arrumava os defuntos para pegar. Então, assim, usa a ideia aí, gente. Começa a pensar o que vocês vão buscar. Pensa, pergunta para sua avó, mas não vai lá não. Pede para ela pôr um saquinho na porta de casa. Avó, arruma para mim umas folhas de tal coisa, não entra não, né? Deixa lá, a não ser se você mora com ela. Mas os idosos, eles têm um conhecimento empírico disso, que eles dão um show na gente, né? Não adianta eu ter feito faculdade, eu tenho 7 especializações, eu tenho um mestrado, a minha avó chega aqui no fundo da minha casa, ela me dá uma aula de coisas que eu nunca vi falar. Então, assim, o conhecimento empírico de uma pessoa que é analfabeta é maior do que o meu conhecimento prático, como já formada há 15 anos, 16 anos, com mestrado, com especializações, com tudo, entenderam? Então, perguntem. Você pode ver. A Angelita falou assim, esses matinhos que dão flor na beira da rua, igual... depende daqueles. Por exemplo, se você pegar um quebra-pedra, ele não é, né? Ele não é uma angiospermas, mas você pode começar a verificar. Ele tem isso, ele tem aquilo. Esse é o trabalho, vocês pesquisarem. Se ele faz parte das gimnospermas, se ele faz parte da angiospermas, certo? E começar a ver isso. Mas vai ser ótimo para vocês vão ver. Deixa eu dar uma dica para vocês que eu descobri essa semana, Viviane. Olha só. Tem um aplicativo, chama Simpla. Acabou minha bateria. Acho que é Simpla. Vocês já escutaram esse nome? Espera aí que eu achei aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é Simpla. Deixa eu ver meu e-mail da UEG. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa legal. Aqui, ó. Chama Simpla. Esse nome aqui, ó. Você entra lá, você baixa o aplicativo, ou você entra no site do Simpla. Na hora que você entrar, eu não tenho nesse computador aqui, mas quando você entra, lá tem cursos, palestras e tudo mais. Por exemplo, de graça, tem vários que são de graça e tem vários que são pagos. Então, quando você vê aqui, ó, inscrição 0, aí aqui vai ter um maisinho. Você clica um maisinho aqui, é porque eu já fiz a minha, né?
tem um maisinho aqui, você faz a inscrição. São tudo eventos online que estão acontecendo nesse período de pandemia, de graça. E aqui, ó, eles mandam o certificado para você. Meu certificado acabou de ficar pronto, ó, eles avisando. Não, esse aqui é o que vai acontecer amanhã. Mas aqui, ó, meu certificado já está disponível, é só eu baixar. Então, você assiste, eu assisti, né, um curso sobre cuidados de pacientes com doenças crônicas. Então, quando você clica, você baixa. Gente, lá tem tanta palestra, curso de graça. Eu assisti ontem um de cuidados de animais silvestres para quem tem autorização, como vocês, biólogos, podem conseguir. Então, tem muita coisa legal, sabe? Que às vezes a gente não faz um discurso desse de bobeira. Eu estou aproveitando a pandemia para aumentar o currículo. Tá? Já tá bom. Tipo assim, esse período tá bem legal. Por quê? Porque às vezes é uma palestra de 40 minutos e o aprendizado é gigante, né? Então aproveita, busca, tá? E aí vai ter uns de botânica, que é da Associação Nacional de Botânica, da Organização Nacional de Botânica. Depois vocês ficam de olho, olha lá, eventos, palestras, minicursos, tudo. Aí o que tiver para pagar, você não faz não, mas às vezes é R$20, né? R$20 você não paga um sanduíche bom. Se você quiser um sanduíche do McDonald's, você compra ele de R$45. Já deu 2 minicursos. Se bem que você não engordou, mas é gostoso, né? Então, assim, pensem, comecem a buscar essa área da botânica, tem vaga demais, gente. Não tem profissional, certo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma foto para vocês. Deixa eu parar a gravação, né? Pera. Todo mundo entendeu sobre a cicata? Sim. Jurival, faz uma cara para mim, para eu saber se você entendeu ou não. Por favor. Eu falo, todo mundo entendeu? E tá assim, ó. Obrigada. Então, para os outros que eu não estou vendo aqui, porque fica tão pequenininho, né, para mim, mas Fernanda, Gabriel, a Ingrid, a Sônia eu tô vendo. Mas quem eu não estou vendo, Viviane, todo mundo, vocês conseguiram? Não tenha vergonha de perguntar, ok? Pergunta 10 vezes se for preciso. Eu ensino 10 vezes se for preciso, até no privado. Tá bom? Vocês me perguntam? Pode me mandar na plataforma, professora, será se tal planta, tira a foto, manda para mim que eu vou ajudando vocês. Tudo bem? Certo? Nós temos esse combinado? Então, hoje a gente fez uma revisão geral de tudo, desde biologia celular, a gente falou de células, de reinos, de criptógamas, de fanerógamas, mas a gente não entrou na sistemática de dar nomes. A gente só entrou na parte geral e a parte do trabalho que eu preciso que vocês iniciem agora. Por quê? Porque ele pode demorar 20 dias para secar. Pode demorar 1 mês para você tê-la. Certo? Pode acontecer de você secar ele 15 dias e quando você abrir o jornal, tá tudo fungado. Diga, Leila. Professora, lá no dia que nós fomos lá no curso presencial, ela indicou também usar o forno, do jeito que ele tá, todo montadinho, usar o forno, não? Ou... Eu não indico o forno, deixa eu te falar o porquê. Uhum. Experiências. Eu vou lá, no meio do mato, eu fui para a Serra de Caldas, andei quase 7 quilômetros subindo, morrendo, consegui algumas plantas, e teve uma lá que eu consegui 4 folhas. A anta que chega e coloca as 4 no forninho, que a amiga falou que podia ficar 30 segundos. Na hora que eu peguei a folha para colar, ela fez assim, caiu pozinho. Então, não faça isso. Coloca no livrinho você vai abrindo, vai olhando, olha se vai quebrar, se não vai. No forno, você não sabe a quantidade de água para desidratar. Então, aquele negócio lá vai depender da espécie, Ingrid. Se a espécie for carnosa, por exemplo, se você resolver colocar um boldo, vou dar um exemplo de folha, tá? Mas não que você vai colocar na sua. Mas você coloca lá uma folha de um boldo do Chile, ela é carnosa. Ela vai demorar quase 1 mês. Se você colocar uma folha de outra espécie,
que ela não é carnosa, que ela vai ser membranácea, que é aquela folha bem fininha, ela vai secar bem rapidinho. Então, vai depender muito da espécie que você pegar. Lembrando que as espécies do cerrado, elas têm umas folhas que elas são adaptadas para o cerrado. Eu tenho aquela chamada de folha chamada de membranácea, que é aquela bem fininha que eu dobro, e eu tenho as folhas do cerrado, uma característica maravilhosa, que ela é chamada de coreácea. Vocês já pegaram uma folha, por exemplo, da lobeira? Ela é dura e ela é cheia de tricomas. O que é o tricoma? São os pelinhos que tem ali em cima. Esses pelinhos ajudam a não perder água. E por ela ser dura, ela é mais resistente à perda de água. São estruturas que são importantes para o cerrado. No cerrado, a gente não tem primavera, verão, outono e inverno. O que a gente tem no cerrado? Estiagem e chuvoso. Então, essas plantas são adaptadas para não perder água durante, né, o período de estiagem, que demora 4 a 5 meses. E aí vocês vão ver que essas plantas coreáceas, elas são bem legais, elas viram parecendo um... Como que chama de abanar, gente? Que aquelas mulheres chiques tinham antigamente? Leque, né? Leque. Ela fica parecendo um leque. Agora, as membranáceas, ela fica bem simplesinha. Ela fica bem assim, na hora que você pega, você fica com medo dela quebrar. Acho que não, Ingrid. Eu nunca fiz dele. Mas se você colocar certinho na prensa, eu acho que fica bem legal. Né? Então, todas essas coreáceas aí, chapéu de couro, cipó, tem um monte, né? Que elas ficam bem durinhas. Mas isso assim, quando a gente pede folhas, quando pede pteridófitas, mas o de vocês está bem fácil. São 8 espécies de angiospermas e gimnospermas, que são as fanerógamas, certo? Tudo bem? Então, quer dizer, professor, eu posso pegar um IP? Está na época da quaresmeira, né? Tem outras árvores aí que elas dão flores lindas. Então, vocês podem buscar. Combinado? Deixa eu tirar aqui. Então, boa noite para quem está vendo a gravação, que agora eu vou fuxicar com os meninos. Era.